Você lembra quando a literatura te pegou pela primeira vez? Para a maioria de nós, foi logo na infância. E hoje, a nossa viagem vai visitar esse cenário da literatura infantil. Então vem comigo viajar nesse balão que o Literato está começando. Laís Lúcio escreve para crianças, mas os adultos também acabam aprendendo com a sua escrita. Ela lança Rei na Barriga e nos fala sobre a importância da literatura para a formação da criançada. Você escreve para a criança, você escreve também para o adulto, né? A criança vai talvez só focar que, meu Deus, tem um rei dentro da barriga da menina. Mas no literal, né? E o adulto já vai ver, tá vendo? Você também, filho, tem um rei na barriga. Você também não tira o prato da pia e reclama da verdura do cachorro quente, sabe? E aí, no final, talvez a criança vá refletindo um pouco sobre esse sentido, dessa expressão, e o adulto possa refletir sobre a infância. Felipe Gesteira já falou com a gente sobre como beber cerveja, mas agora o foco dele é outro. E ele nos conta sobre sua literatura infantil no Eu Sou. A literatura infantil foi uma descoberta a partir do contato dos meus filhos com os livros. E a partir do momento que eu comecei a comprar livros infantis para as minhas crianças e montar uma biblioteca infantil em casa para as crianças, eu descobri um mercado completamente novo, diverso, muito amplo, com muitas opções de livros, e ao passo que ia lendo junto com eles, fui me encantando com a literatura infantil, até um ponto de ter vontade de fazer também e contar minhas histórias. Yasmin Araújo traz seus versos e sua inspiração no Café com Poesia. Eu me desmotivo sem motivo, vivo sempre perplexa, à procura de um ombro amigo onde eu possa descansar. E se você quer dicas de leitura, a gente ainda tem o Na Estante e o Tá na Lista. Então vem comigo que a nossa viagem literária está começando. O Literato está no ar. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que o público infantil é o que mais lê. Os pequenos leem quase todo dia e fazem isso, segundo a pesquisa, quase metade deles, por gosto pela leitura. O mercado do livro infantil vive um bom momento e representa quase um quarto do mercado literário brasileiro. A criançada lê muito e aprende sempre. Às vezes eles só precisam aprender melhor sobre como ler. A Laís Lúcio lançou um livro sobre isso e, mais recentemente, outro sobre uma menina que tem um rei na barriga. André Cordeiro foi conversar com ela. Olá, minha gente! Começando mais uma entrevista com o autor, hoje com a autora Laís Lúcio, que vai trazer pra gente, vai dizer pra gente como é que a gente tem que ler um livro, né? Eita. Que responsabilidade. Bem-vinda, querida. Obrigada. Queria saber, antes disso, de você nos ensinar, queria saber como foi que começou o seu processo de escrita, né? Para a criança e seu processo de escrita no geral. No geral, acho que muitos escritores falam isso, né? Que desde a infância gostavam de escrever, então na adolescência eu tentei escrever com amigas. Vamos escrever um livro. Perdi, infelizmente. Mas eu li o diário dela. Era uma adolescente que tinha perdido um diário, a gente até começou a fazer desenhos, não sei onde foi parar isso, mas poemas e cartas para minha mãe, e a minha mãe escrevia, deixava no guarda-roupa, eu lia escondido, então teve toda essa coisa de quero ser igual à minha mãe, inconscientemente, e de sempre gostar de colocar coisas no papel. Sim. E aí, em algum momento, por volta ali de 2018, aí eu comecei, antes disso eu escrevi blogs sobre meus filhos. E aí participei de alguns blogs aqui de João Pessoa, publicava junto de outras mães. E depois aquela coisa de escrever no Facebook, soltar um poema, uma coisa mais aleatória. Não dizia assim, eu sou escritora e um dia eu vou escrever um livro. Eu gosto de escrever, vou escrever uma legenda. Aí fazia uma coisa mais poética e jogava ali. E aí o pessoal, escreve mais, você vai... tá bom, estão gostando, né? Vou escrever, que a gente vai escrever, a gente gosta também que leiam, né? Às vezes. Chegamos em publicações, em coletâneas, contos, poemas, crônicas para adultos.
E ao mesmo tempo, fomos vendo, né, os colegas que estavam ali nas oficinas percebendo que os textos tinham uma certa identidade, que tinha a ver muito com esse universo infantil, não necessariamente para criança, mas alguns já se tornaram livros infantis. A princípio nem era um conto e eu, nossa, isso aqui dá para virar um livro infantil, e virou. Então acho que começou um pouco com isso aí. E aí vem o primeiro lançamento. E aí o primeiro livro publicado, um livro sobre como ler um livro, que aí é um livro que misturou essa coisa da escritora e da professora, né? Sim. Como eu lia muito para os meus alunos e... eu queria ler, mas não sei ler desse jeito. E veio a ideia de, eu vou fazer um livro que converse com o leitor e diga como transformar, deixar essa leitura de um livro assim mais legal, mais lúdica, mais divertida e mais proveitosa. E não é uma regra, então não vou dizer como você deve ler um livro. Inclusive, no final, o narrador, a narradora, enfim, brinca um pouco com isso, né? Se você não quiser fazer, não faça nada disso que eu disse. Mas aproveite bem o livro, não vá só passando. Aí vem o Rei na Barriga, que é mais recente. Isso, o Rei na Barriga, o lançamento foi esse ano. Surgiu também de um exercício de escrita. Eu tava numa vibe assim, eu tenho que ser escritora, então eu tenho que escrever todo dia. E catei os livros que tinha em casa, de exercício de escrita, um livro antigo, eu já falei isso em outras entrevistas, que eu não sei cadê, ele tá em casa, em algum lugar esse livro, eu acho que ele é vermelho e pequeno, e é um livro que a minha tia deixou comigo, porque ela é também formada em letras como eu, contadora de história, e também louca por livro infantil, a casa dela é uma biblioteca de livro infantil enorme, tia Nina. E ela me passou vários livros dela e eu peguei esse livro, vou achar que é um exercício que eu tenho que escrever todo dia. E aí tinha um que era escreva com base em uma dessas expressões. E uma delas era o Rei na Barriga. Só que não necessariamente era livro infantil, né? Só que quando eu vi isso eu disse, eita, e se tivesse de fato um Rei na Barriga? E surgiu essa ideia e eu escrevi esse livro assim, com essa brincadeira. E conta de quê? É sobre Bárbara, uma menina que de fato tem um rei na barriga. E aí o que é que esse rei, ela tem os dois lados, né? O que significa a expressão rei na barriga, porque é uma criança que está sendo ali meio mandona. E tem de fato um rei na barriga dela. Então, como eu estava falando assim sobre você escreve para a criança, você escreve também para o adulto, né? A criança vai talvez só focar que, meu Deus, tem um rei dentro da barriga da menina. Vai no literal, né? E vai voar ali na imaginação. E o adulto já vai ver, tá vendo? Você também, filho, tem um rei na barriga. Você também não tira o prato da pia e reclama da verdura do cachorro quente, sabe? E aí, no final, talvez a criança vá refletindo um pouco sobre esse sentido, dessa expressão. E o adulto possa refletir sobre a infância. Qual é a moral da história? Esperando que seja uma moral para a criança. Mas, às vezes, a moral é para o adulto. Né? Uma reflexão para nós. Me conta um pouquinho como é escrever para criança. Primeiro, escrever para criança eu acho que é muito divertido, porque eu vivo imersa, né, como professora nesse mundo, nessa faixa etária, nessa linguagem, naturalmente. E aí eu fico resgatando as coisas que eu acho incríveis que elas falam, né, e tentando colocar dentro de um determinado contexto, então acho que é muito divertido. Ao mesmo tempo tem essa dificuldade que, será que é mais fácil escrever para criança? Não, porque eu estou escrevendo para a criança e para o adulto que vai mediar a leitura, escolher a leitura, oferecer a leitura, então tem que pegar todo mundo. Ao mesmo tempo eu gosto porque é rápido, não é um livro muito longo, mas eu acho que eu escrevo sobre a concepção de infância que eu tenho, que é como eu disse, né? A criança é um ser humano que tem que ser compreendido e respeitado. Se o pai não gostar, ele não consome. E vou encontrar ali o meu público, alguém que pensa como eu. Você estava falando sobre o processo do coletivo, né? Do Lampejo. Sim. Que as pessoas foram identificando nos seus textos uma forma única de conversar. Conta um pouquinho como foi isso. A princípio isso aconteceu antes do coletivo, porque o coletivo é mais recente, mas dentro do coletivo Lampejo é também bem interessante isso, porque existem pessoas que não têm muito contato com crianças, pessoas que só eu acho que sou mãe lá no coletivo e outros não têm contato, só que a gente consegue na coletividade identificar essas coisas mesmo assim e aprender muito. Então, quem não tem muito contato com criança, nunca imaginei que a criança ia pensar dessa forma, achei incrível. Ou, realmente, o meu sobrinho, meu enteado, faz exatamente isso, Laís. Muito massa você ter percebido, eu nem tinha percebido. Então, dentro do coletivo, a gente consegue
equilibrar essas outras percepções. Sim, queria saber suas influências. Eu sempre digo que quando eu era criança eu lia muito Ruth Rocha, que era o que minha mãe trazia, mas hoje tem Eva Furnari, porque ela é muito divertida e trabalha muito com a linguagem. Silvia Ortoff também, porque ela do nada aparecem palavras como tetas, então podem ser meio polêmicos, mas só são brincadeiras assim com a linguagem, sabe? Eu acho muito legal, divertido. Tem Stephen Michael King, porque tem uma linguagem mais poética, então às vezes eu vou mais para esse lado divertido, aí tem outros que eu escrevo que já são mais poéticos, então chamam também muito a minha atenção. Sim. Você falou que tem alguns guardados. Sim. Ainda. Quais são os planos para lançamento? Então, de vez em quando eu mando para algumas editoras, poucas respondem. As que responderam foi não, né? Senão já estava publicada, a não ser essa que realmente publicou. É muito difícil publicar de graça. Então o plano é juntar dinheiro para pagar o que eu precisar de publicação, que é o que eu estou tentando fazer, publicando um e tentando guardar para publicar mais. Sim. Ou esperar acontecer algo assim, né? Alguma editora topar essa publicação. A gente vai procurando as editoras, enviando os livros e esperando, trabalhando nisso, o que é que pode acontecer em relação a isso. Mas eu pretendo publicar novamente o ano que vem. Eu estou assim, mandando e programando aí como é que eu faço para o ano que vem já publicar mais alguma coisa. Eu queria saber o que tem da criança de Laís aqui nesses livros. Acho que um livro sobre como ler um livro tem a criança leitora, né? Eu sempre li. Não sou uma leitora que estou lendo todo dia, toda hora. Meu Deus, que vergonha, eu não leio todo dia, toda hora. Não sou aquela leitora, super leitora. Eu geralmente leio, esses aqui curtos, sim, eu leio todo dia, toda hora, mas um livro mais longo, por exemplo, de adulto. Eu leio, aí eu passo assim um tempo sem ler, aí eu pego outro, eu leio em 2 dias e aí eu passo um tempo sem ler. Laís, eu queria que você deixasse um recado para quem está lhe assistindo. Primeiramente, leia livros. Se quiser saber como ler um livro e aproveitar bastante, leia primeiro o meu livro. Em segundo lugar, olhe bem para as crianças. O que será que quer dizer ter o rei na barriga? Será que todas as crianças têm o rei na barriga? Sempre que for escolher um livro para uma criança, não pense só no que você quer ensinar para ela, mas o que é que as crianças têm para ensinar para a gente também. E a gente encontra onde? Esse daqui tem no site da editora Termômetro, esse aqui tem na Amazon. E também pode comprar direto comigo, pode me procurar no Instagram, lais.lucio, e comprar diretamente comigo. Por enquanto são os canais. Te agradeço, Vou pedir para que você leia um trechinho pra gente. Bárbara crescia cada vez mais exigente. Não dividia os brinquedos, tirava a verdura do cachorro quente. Sua mãe seguia sem acreditar. Essa menina não muda, vou precisar de ajuda. Levou para o oculista, dentista, ortopedista, não adiantou nenhum especialista. O pai juntou-se à mãe a acusar o rei. Onde está a educação que eu te dei? Na volta, Felipe Gesteira conta como começou sua conexão com a literatura infantil no Eu Sou. A gente volta já. A literatura infantil entrou aos poucos na vida do Felipe Gesteira. O autor, que é também jornalista, não escrevia para crianças. O convívio com os próprios filhos, no entanto, fez enxergar os pequenos leitores. Ele é autor de 3 livros infantis e hoje fala sobre a sua história com a literatura no Eu Sou. Eu sou Felipe Gesteira, jornalista, autor de 3 livros infantis. O Burrinho e a Troca dos Brinquedos, O Sonho de Zupt e Quem Vai Chegar Primeiro. A literatura em minha vida surge desde o momento que eu começo a ler, descubro os livros, descubro as letras, começo a ter curiosidade, a procurar ler as coisas, procurar ler revistas em quadrinhos, um manual do escoteiro mirim que ganhei de presente quando era bem pequeno, e até que por volta dos 8 anos de idade começo a ter acesso à biblioteca de escola, visitar a biblioteca da escola, e aí é um novo mundo que se abre e comecei a
ter curiosidade, conhecer outros livros, e isso foi muito potencializado na adolescência, com literatura fantástica, com livros de RPG, com diversos outros tipos de conteúdo que tive acesso, e sempre fui apaixonado por literatura. A literatura infantil foi uma descoberta a partir do contato dos meus filhos com os livros. Eu conhecia pouquíssimo sobre literatura infantil, era só o que eu tive acesso antes, e só aqueles livros recomendados nas escolas. E a partir do momento que eu comecei a comprar livros infantis para as minhas crianças e montar uma biblioteca infantil em casa para as crianças, eu descobri um mercado completamente novo, diverso, muito amplo, com muitas opções de livros, e ao passo que ia lendo junto com eles, fui me encantando com a literatura infantil, até um ponto de ter vontade de fazer também e contar minhas histórias. Enfim, hoje tem essa troca com crianças e pequenos leitores que podem ter acesso a outros livros, e eu fico encantado de poder fazer parte disso. A primeira publicação foi essa daqui, O Burrinho e a Troca dos Brinquedos. Tem uma história bem interessante, porque na verdade esse livro aqui, o texto dele é uma adaptação de outro texto que eu fiz, só que um texto de cordel. Então é muito legal poder transitar entre gêneros, porque a gente sai do gênero da literatura de cordel para o gênero da literatura infantil, e de verso para prosa, num ritmo diferente, num contexto diferente, numa forma diferente de contar a história. Não é só uma adaptação de texto, de formato literário. Houve toda uma adaptação para que a história fosse contada de outra forma e mais adaptada às crianças pequenas. E aí, depois dele, foi uma experiência muito gratificante. O retorno que eu tive das crianças, dos pequenos leitores, de pais e mães, que chegavam para dar um retorno sobre a obra e contar a experiência de como era a leitura em casa, é muito bacana. Foi um universo que eu descobri primeiramente como leitor e depois como escritor, foi muito legal, e continuamos investindo em outras obras. O processo de escrita é bem natural, eu diria. Assim, o primeiro livro, O Burrinho e a Troca dos Brinquedos, teve um trabalho específico de transformar o texto do cordel para o texto da literatura infantil, mas os outros foram mais intuitivos. Foi bem caderno na mão e lápis, e o livro foi escrito à mão mesmo, que eu gosto de escrever à mão, gosto de escrever poesia à mão, gosto de escrever crônica, gosto de escrever nos meus cadernos. E os dois livros, os dois seguintes, Quem Vai Chegar Primeiro e O Sonho de Zúpite, foram escritos à mão, num caderninho, que depois eu passei para o computador, e depois foi para o ilustrador e a ilustradora, e isso, viraram um livro. Minhas maiores influências literárias eu acho que chegaram na adolescência. Eu li muita coisa de literatura fantástica, gostava muito de fantasia medieval, gostava de ler Tolkien, Margaret Wise, Marion Zimmer Bradley, acho que foi o primeiro contato que eu tive com literatura fantástica. E hoje em dia gosto de tudo, gosto de ler os clássicos da literatura, gosto de ler literatura internacional, gosto de ler poesia, gosto dos autores consagrados da literatura brasileira, de Machado de Assis, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto. Eu acho que é importante a gente revisitar nossos autores clássicos, e procuro ler um pouco de tudo. Ler é tão legal, tão legal. Imagina que a gente passa o tempo todo com a atenção sendo atraída por telas, por estímulos, brilhos, TV, celular, computador, trabalho, problema. E na leitura aqui, a gente encerra aqui, não tem nada chamando a nossa atenção para fora da leitura. A gente acaba aqui dentro do livro, ao longo do livro. Então leiam mais, ler é legal, ler é divertido, ler é fantástico. As obras podem ser encontradas em livrarias, na Amazon e diretamente no site da editora Termômetro. Para a maioria das flechas, a mais alta glória a ser alcançada é o emprego na caça. Afinal, não há atividade mais nobre do que alimentar sua tribo. Zúpite sentia arrepios só de pensar que terminaria sua história fincada no corpo de um animal que não fez nada de mal a ninguém. A verdade é que nem ela sabia de fato dizer o que queria. Seu desejo não tinha nome. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana, né? Pois então, veja aí o que é que tá na estante da Livraria União, especial infantil.
Dagunda é o nome do livro infanto-juvenil criado por Carlos Gomes Oliveira, que explora o significado de uma palavra enigmática através de histórias e personagens. O livro foi inspirado por rabiscos e desenhos feitos pela família do autor durante a pandemia, e a palavra Dagunda, encontrada no meio deles, se tornou o ponto de partida para a narrativa. Dagunda é um mistério, podendo ser um lugar, um animal ou até mesmo uma pessoa. No livro, Dagunda se manifesta como um brejo, onde vivem animais e crianças como Pedro, que pesca animais exóticos e brinca livremente. Também é onde Ricardo III, um menino que não queria ser rei, encontra seu paraíso. A obra convida crianças a descobrir um mundo de mistérios e a atribuir seus próprios significados à palavra Dagunda através da leitura de suas histórias. E daqui a pouquinho, Yasmin Araújo traz a inocência da infância e o poder da vivência no Café com Poesia. Os versos de Yasmin Araújo falam de sua vivência com o autismo. A jovem traz uma sensibilidade muito aflorada, mostrando sua realidade no Café com Poesia. Eu me desmotivo sem motivo. Vivo sempre perplexa, à procura de um ombro amigo onde eu possa descansar. Eu me sinto levada pelo vento da minha solidão. E só mesmo lendo Lispector para refletir sobre minha escuridão. Se me desmonto, não sei. Se me refaço, me desmonto de vez, até que me reencontro outra vez e me pergunto: demoras a vir e quando chegas logo vais embora? Fujo de mim mesma todos os dias. Se sou alegre ou triste, distante ou próxima, afetuosa ou insensível, nem mesmo eu sei. Mas de tudo isso e dentro disso tudo existo, e uma coisa eu digo: eu sou autista e isso é tudo. Oi, eu sou Yasmin, eu sou autista nível 1 de suporte e eu sou uma pessoa que sente a necessidade de se expressar de alguma forma, apesar de eu ser uma pessoa muito taciturna, digamos assim, mas que gosta de se expressar de alguma forma, que tem essa necessidade e que está sempre buscando algum caminho, alguma solução. Tipo, minha mãe, hoje a gente vai pra escola voando numa girafa com tapete mágico. Aí eu, tá bom. No teatro, eu aprendi a ressignificar as coisas. Por exemplo, a escola. Eu nunca fui de tirar notas ruins, mas era uma coisa que eu fazia mais porque eu sabia que era meu dever e minha obrigação. Hoje em dia eu consigo ver um sentido nisso, um porquê, porque aí eu vou conseguir quebrar barreiras, eu vou conseguir ter um futuro melhor, eu vou conseguir entrar na faculdade. Eu acho que ninguém na minha família entrou na faculdade, sei lá, acho que eu seria uma das primeiras. Uma mente ignorante é uma mente no escuro, e o conhecimento é luz, então isso é uma coisa muito, muito magnífica de se pensar. E o teatro, ele me ajudou com o autismo, porque antes eu tinha muitos estigmas, muitos preconceitos. Sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu pensava: não, mas será que fulano, cicrano faria isso? Será que eu tô fazendo uma coisa estranha? Acho que todo mundo vai olhar e vai rir de mim. E a gente volta com mais dicas pra você. É hora do Tá Na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. Veja aí. Oi, João. Oi, pessoal. Pois é, tô de volta com mais um Tá Na Lista aqui no nosso Literato. E é claro que a gente já vai direto conferir as sugestões de leitura de hoje. Então, já deixa eu chamar a Heloísa Ribeiro, tá? Seguindo a vibe do episódio de hoje, tá trazendo uma indicação incrível de literatura infantil, olha só. Oi, meu nome é Heloísa, sou atriz, tenho 7 anos. Vim aqui indicar esse livro daqui. Eu
O Coco, fala de uma menina quilombola, e foi feito por Inaldete Pinheiro, uma mulher muito boa que faz um livro lindo, ilustrar lindo também. Eu amei esse livro. E aí, amaram? Porque eu amei a dica e tô louca para ler esse livro com os meus sobrinhos, mas agora é a minha vez. E é claro que eu trouxe para vocês um dos meus livros infantis favoritos. Aliás, vocês sabiam que antes da Kiki voar nas telas do Estúdio Ghibli, ela já vivia nas páginas de um livro? É isso mesmo que você ouviu. Entregas Expressas de Kiki, da autora japonesa Eiko Kadono, foi lançado no Japão em 1985 e já nasceu com magia nas entrelinhas. 4 anos depois, em 1989, a história ganhou vida nas mãos do nosso mestre Hayao Miyazaki, um filme que virou um clássico da animação mundial, o serviço de entregas da Kiki. Um marco da Ghibli, cheio de delicadeza, coragem, muito vento batendo no rosto. Mas foi só em novembro de 2021 que essa obra aí chegou oficialmente aqui no Brasil em forma de livro, viu? Pela editora Estação Liberdade, com tradução da premiada autora e também artista Lúcia Hiratsuka, que, aliás, entende profundamente da cultura japonesa e conseguiu preservar toda a essência poética do original. E essa história aí gira em torno da Kiki, uma jovem bruxinha de 13 anos, e segundo a tradição precisa deixar a casa dos pais e passar um ano aí vivendo sozinha em outra cidade. E é por aí nesse rito de passagem que ela descobre, bem aos poucos, como transformar sua única habilidade, voar numa vassoura, em algo útil e muito especial. É tipo um conto sobre crescer, tropeçar, confiar em si mesma e principalmente encontrar o seu próprio lugar no mundo. Mas esquece aquela imagem de bruxa assustadora, tá? Porque a Kiki, ela é solar, engraçada, toda atrapalhada, coitada, e totalmente cativante do jeitinho que a gente gosta. E a leitura é toda leve, sensível e cheia de atmosferas encantadoras. Dá pra sentir até o cheiro do vento e também ouvir o miado do Didi, o seu inseparável gatinho preto, que é o meu personagem favorito. E se você já amava o filme, o livro vai te surpreender com vários detalhes e vários sentimentos também que só a palavra escrita consegue capturar. E se você nunca ouviu falar da Kiki, então chegou a hora, tá? Perfeita para você abrir essa entrega mágica. Uma leitura rápida, doce e super corajosa, como um voo de vassoura no pôr do sol. E João, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, volto com você, mas você sabe que a gente se encontra no próximo Literato, né? Tchau! O Literato dessa semana vai ficando por aqui com o Felizes pra Sempre. Mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima!